Olá, caro estudante, vamos dar início agora à segunda parte do nosso módulo 2, ainda falando sobre a teoria dos conjuntos, ok? Bom, vamos falar agora dos conjuntos de conjuntos. Imagine o conjunto S, que eu posso formar um novo conjunto, cujos elementos seriam então subconjuntos de S, ou seja, a partir dos elementos de S, eu formo subconjuntos do conjunto S. Esse novo conjunto é chamado de conjunto das partes de S, e é denotado aí por essa letra grega, psi, psi de S. Vamos chamar de P de S. Para S igual a 0, 1, conjunto, as partes de S seriam o conjunto vazio, o conjunto com elemento 0, o conjunto com elemento 1 e o próprio conjunto 0 e 1. Os elementos do conjunto das partes de S são conjuntos também. Então, para qualquer conjunto S, o conjunto das partes sempre tem pelo menos o vazio e o próprio S como elementos, já que é sempre verdade que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto e todo o conjunto é subconjunto dele mesmo. Para encontrar, então, o conjunto das partes de S, comece pelo conjunto vazio, depois coloque os conjuntos que são formados por um elemento, de cada conjunto S, e depois os formados por dois elementos, os três, e assim por diante, até a gente chegar no próprio S. Tá? Vamos ver um exemplo. Para o conjunto A, 1, 2, 3, encontre as partes de A. Observe que o número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado a n, onde n seria o número de elementos de A. Então, eu vou precisar de 8 subconjuntos, que são os elementos das partes de A. Então, se a gente for discriminar cada um desses conjuntos, então as partes de A vai ser o conjunto vazio, o conjunto com o número 1, o conjunto com o número 2, o conjunto com o número 3, ou seja, os conjuntos com um elemento. Depois os conjuntos com dois elementos, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 1, 2, 3. Tá? E, finalmente, o próprio conjunto S, o próprio conjunto A, que seria 1, 2, 3. Então, a gente tem aí 8 subconjuntos, como sendo o conjunto das partes de A. Vamos falar agora de algumas operações importantes com conjuntos. A maior parte das operações que envolvem números, somar, diferença, tá certo? Podem também ser efetuadas em conjuntos. Dado um conjunto S, podemos então definir operações no conjunto das partes de S. S, nesse caso, é chamado de conjunto universo, que vai definir o contexto dos objetos em discussão. Por exemplo, S pode ser meus números inteiros, S pode ser números reais, S pode ser meus números naturais, ou S pode ser um conjunto finito delimitado, um conjunto de números pares entre 0 e 20. Então, se eu disser que S é igual a Z, então os subconjuntos conterão apenas inteiros, já que Z é o meu conjunto de números inteiros, um conjunto notável de números inteiros. Também nós temos dois tipos de operação, a operação unária e a operação binária. A unária, quando ela age apenas em um elemento do conjunto, por exemplo, quando eu nego um elemento, ou a binária, quando acontece em dois inteiros do conjunto, por exemplo, uma subtração. Uma operação binária em parte de S tem que agir em dois subconjuntos de S para produzir mais um subconjunto de S. Então, a operação binária, eu vou atuar sobre dois subconjuntos de S. Imagine que S seja o conjunto de todos os estudantes da Univasf. Então, os elementos parte de S são conjuntos de estudantes. Se a gente chamar de A o conjunto de estudantes de administração e B os de computação, ambos pertencem às partes de S. Um novo conjunto pode, então, ser definido juntando os alunos que são de administração ou de computação, ou de ambos. Esse conjunto é a união de A e B, ou seja, a união de todo mundo que estuda computação, que estuda administração, ou ambos os cursos. Outro conjunto pode ser definido pelos alunos que estudam simultaneamente administração e computação. Esse conjunto, que poderá ser vazio, é chamado da interseção de A e B. Então, vamos caracterizar essas operações de união e interseção para que a gente possa, então, conhecê-las mais adequadamente. Sejam os conjuntos A e B como sendo subconjuntos de um conjunto universo S. A união de A e B, denotada por esse símbolo aí, esse U mais largo, é X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, a união está associada à operação lógica OU.
Tá? Então, a união de A e B é denotada por A união B, é X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Já a interseção de A e B, denotada por A, esse símbolozinho da interseção com B, é X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a interseção ela tem como parâmetro o conectivo I. Então, sejam A igual a 1, 3, 5, 7, 9, B 3, 5, 6, 10 e 11, com A e B sendo partes de um conjunto N. Então, a união de A com B seria esse conjunto aí, todos os elementos, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. E a interseção B, os elementos comuns aos dois conjuntos, seria só 3 e 5. Note que eu não preciso repetir, no caso da união, os elementos que estão nos dois conjuntos. Por exemplo, o 3 e o 5, ele só aparece uma única vez, porque ele está presente nos dois conjuntos, tá certo? No caso da união. E ambos esses conjuntos são partes de N. Sejam A e B como sendo partes pertencentes à parte de S, para um conjunto arbitrário S. Então, é sempre verdade que a interseção de A e B é subconjunto da união de A com B, ou seja, é sempre verdade que a interseção é subconjunto da união? Sim, porque se X pertence a A interseção B, então X vai pertencer tanto a A quanto a B. X pertence a A, X pertence a B. Logo, X também vai pertencer à união com B, tomando como X um elemento arbitrário aí do conjunto S. Uma outra forma que a gente tem para analisar essas operações de conjunto é a partir de diagramas de Venn, tá? Onde a gente usa para mostrar visualmente essas operações entre conjuntos. Então, veja aí nesse primeiro, onde eu tenho A união B. Então, essa área toda de lilás, toda de roxo, que representa exatamente todos os elementos de A unidos ao elemento de B. No segundo exemplo, eu tenho A interseção B. Observe que a interseção é só essa partezinha de roxa, que é exatamente os elementos comuns a A e B. Então, o diagrama de Venn também é muito usado para representar essas operações. Uma outra operação é o complemento de um conjunto. Dado um conjunto A, que pertence a parte de um conjunto S, o complemento de A, com esse símbolozinho na negação, é X tal que X pertence a S e X não pertence a A. Ou seja, o complemento de A é o que tem no universo que não tem A, ou o que falta A para ficar igual ao universo, tá certo? Ao conjunto universo. Então, esse é o complemento de A, que é semelhante à operação de negação lá da lógica. Como é que a gente ilustraria, então, A como diagrama de Venn? Esse exemplo 12. Então, A como diagrama de Venn seria essa parte aí roxa também, fora do ciclo, o complemento de A. O conjunto A, a bolinha branca, e o conjunto complemento de A seria o que está fora da bolinha branca, mas dentro da área do conjunto universo S. Uma outra questão, qual seria então o resultado, o conjunto resultado da busca? Que a gente fizesse lá carros usados, chamando de U, e Mercedes ou Volks, chamando de M de Mercedes e V, o conjunto Volks, e caminhões e não caminhões, o C. Então, como é que a gente representaria essa busca em termos de união e interseção? Então, a gente pode colocar assim, ó, a união, tá certo, de carros usados e a interseção de carros usados e a união de Mercedes ou Volks. Então, eu quero carros usados e que sejam Mercedes ou Volks, mas eu não quero que os caminhões entrem na minha busca. Então, é não C. Então, U, interseção com M, união com V, interseção com não C. Isso seria a representação desse conjunto aí. Uma outra importante operação entre conjuntos é a diferença. Uma diferença é uma operação binária entre dois conjuntos A e B que pertencem a S, parte de S. Essa diferença é dada por A menos B é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Significa, em linhas gerais, que são todos elementos que estão em A e que não estão em B. Essa operação ela pode ser reescrita como A menos B, que é X, tal que X pertence a A, e X pertence ao complemento de B, ou seja, aquilo que está no universo que não está em B. Ou então, A menos B como sendo igual à interseção de A com o complemento de B. É outra forma de representar. Então, como tarefa, você ilustre, por favor, a operação A menos B como diagrama de Venn. Outra informação é que dois conjuntos eles são ditos disjuntos
Quando a interseção deles dá vazio, a interseção de A com B é vazio, eu chamo desses conjuntos A e B como sendo disjuntos. Então, as diferenças A menos B e B menos A são, por exemplo, conjuntos disjuntos, porque A menos B é tudo aquilo que tem A e não tem B. E B menos A é tudo aquilo que tem B e que não tem A. Por isso que são conjuntos disjuntos. Para a gente testar essas operações, né, de união, interseção e complemento e diferença, vamos ver esses exemplos aí. Seja A igual a 1, 2, 3, 5 e 10, B 2, 4, 7, 8, 9, C 5, 8, 10, como sendo subconjuntos de S, de um conjunto S que vai de 1 até 10. Então, vamos encontrar A união com B, A menos C, o complemento de B, interseção com a união de A com C, certo? Então, o primeiro exemplo, A união com B, é juntar todos os elementos, obviamente sem repetir os elementos que são comuns. Então, A união B vai ser aí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. O segundo exemplo, A menos C, é tudo aquilo que tem A e que não tem C. Exatamente 1, 2 e 3. Tem A e não tem C. Já a terceira operação envolve algumas operações intermediárias. Como, por exemplo, eu determinar quem é o complemento de B. Quem é o complemento de B é tudo aquilo que tem no conjunto S e que não tem em B. Então, seria 1, 3, 5, 6 e 10. A união de A com C, que seria juntar os elementos de A com C, que dá 1, 3, 5, 8 e 10. E, finalmente, a interseção desses dois conjuntos, 1, 3, 5 e 10 como resultado. Ok? Então, a gente encerra essa parte do módulo 2, tá? E a gente se encontra na próxima videoaula. Um grande abraço.